um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Qual é o sentido da vida? Essa é uma pergunta filosófica, mas também uma pergunta teológica. E há muitos que se perguntaram sobre isso, e há muitos que continuam se perguntando sobre esta questão. O fato é que a nossa vida, ela passa rapidamente. Isso é inegável. Nós podemos viver muitos anos, e esses anos todos passam rapidamente. Alguns não vivem tantos anos assim, alguns são ceifados antes. E o fato é que, qual é o sentido desta vida tão passageira, tão rápida e tão transitória como a nossa? Filósofos como Kierkegaard, que era um filósofo dinamarquês, que é conhecido como o pai do existencialismo, ele falava sobre a angústia e a esperança, falava sobre esses conflitos de pensar sobre o significado da vida. Quando nós tomamos decisões, ele dizia, ainda que sejam acertadas, nós podemos nos angustiar diante do si. Se eu tivesse feito desta maneira, se eu tivesse feito desta outra forma, e se nós começarmos a pensar nas possibilidades diante de cada escolha que nós fazemos, Kierkegaard dizia então que nós nos sentiríamos profundamente angustiados. Uma vida sem Deus é uma vida de desespero, e portanto é preciso compreender esta relação. Embora Kierkegaard não tenha desenvolvido teologicamente correto a sua filosofia, mas as suas indagações eram indagações justas, indagações inteligentes sobre o que realmente significa a vida. Quando nós olhamos para esse livro de Eclesiastes, nós vemos indagações semelhantes, mas são indagações inspiradas, e estas vão nos instruir de fato. Não há dúvida de nós olharmos para esse livro e aprendermos com ele. O pregador de Eclesiastes, como ele é identificado, ele nos ensina bastante coisas. O livro não é dito claramente quem o escreveu, embora eu sei que de pronto nós já afirmamos que foi Salomão. Mas o livro não diz que foi Salomão. Ele dá algumas evidências. Por exemplo, o texto fala no verso 1, aí do capítulo 1, que é um pregador.
ele se identifica como sendo o pregador. Então é assim que nós devemos identificá-lo. Mas esse pregador, ele diz no verso 1 e depois no verso 12, que ele era filho de Davi e que ele foi rei em Jerusalém. Então esse pregador, ele começa a se mostrar um pouco e dar a sua identidade, dizendo que foi filho de Davi e que foi rei em Jerusalém. Também esse pregador, conforme o capítulo 12, verso 9, ele diz que ele era sábio e que ele produziu muitos provérbios. Capítulo 12, verso 9. Então, nós temos muitas evidências aqui a respeito de ser Salomão. Era filho de Davi, foi rei em Jerusalém, era sábio e produziu muitos provérbios. Mas não sejamos tão rápidos em concluir isso, e eu não vou entrar nessa discussão porque seria muito longa. Mas há muitos estudiosos que entendem que não foi Salomão. Inclusive Lutero defendia que não foi Salomão quem escreveu. E há razões muito sérias para acreditar que não tenha sido Salomão. Mas o fato é que, mesmo sendo ou não sendo Salomão, esse não é o fator mais importante. Nós não vamos chamar esse autor de Salomão, porque não tem certeza que foi Salomão. Isso eu tenho que dizer a você. Mas nós podemos dizer e chamá-lo de o pregador. É assim que ele se identifica, o pregador. Então eu vou dizer sempre o que o pregador disse, como ele aqui se identifica. E qual que é a mensagem desse pregador? Qual é a mensagem deste que Deus usou para escrever esse livro? Esse livro de Eclesiastes, ele nos oferece uma visão singular da natureza humana. Ele mostra os conflitos, as crises, as dúvidas e os vazios do homem sem Deus. Eclesiastes, ele mostra, esse pregador, ele olha para as questões do cotidiano, das crises, das dúvidas, dos significados destas coisas que nós realizamos todos os dias, e qual é o sentido de trabalharmos, qual é o sentido de nós buscarmos a sabedoria, qual é o sentido de nós buscarmos o prazer, qual é o sentido destas coisas, há algum significado nestas coisas, é o que o pregador fala nesse livro. Ele apresenta, essencialmente no livro, que todas as coisas, quando elas são olhadas apenas para aquelas que são debaixo do sol, ou seja, a nossa realidade, quando nós vivemos apenas para esta realidade, ele diz é vaidade. Vaidade, vaidade, diz o pregador. Portanto, ao olharmos para esse livro tão maravilhoso que esse pregador usado por Deus compôs, podemos ver que o tema central dele está no início e no fim. Eu gostaria que você olhasse o verso 2 do capítulo 1, fala: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Capítulo 1, verso 2. Lá no capítulo 12, no final do livro, o último capítulo, versículo 8, ele diz: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então veja, o início do livro ele fala, tudo é vaidade. No final do livro ele diz, tudo é vaidade. O que ele quer dizer com isso? Mas antes de pensarmos sobre isso, qual é a relevância desse livro para os nossos dias? Qual é a mensagem geral desse livro para nós? Primeiramente, esse livro nos mostra que focarmos nas questões do cotidiano apenas, se nós olharmos apenas para a nossa realidade, isso nos traz crises, isso nos traz dúvidas, isso nos traz angústias, como Kierkegaard pensava, isso nos traz desespero, ao olharmos para aquilo que nós fazemos, e as coisas elas se repetem continuamente na nossa vida. Todo dia da semana você levanta, vai para o trabalho, você tem os horários certos, você encontra as mesmas pessoas, você faz praticamente as mesmas coisas, com algumas exceções,
Então a vida, na verdade, é uma coisa contínua e repetitiva, debaixo do sol. E aí a pergunta é: qual o sentido de fazer essas coisas? É isso que ele nos ensina, nos leva a pensar. Esse livro, como literatura de sabedoria, ele é um resultado de observância do pregador, do autor. Ele observa as coisas, ele esquadrinha as coisas, ele faz reflexões sobre as coisas, exatamente como nós devemos fazer, reflexões sobre a vida, pensar sobre a vida. E aliás, é uma coisa que nós pouco temos feito, porque nós somos tão envolvidos com tantas informações, com tantos entretenimentos, com tantas coisas aparentemente para serem feitas, e pouco tempo temos para refletir, para meditar, para refletir sobre a nossa realidade, como faz o pregador. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Buscarmos a sabedoria, qual é o sentido de nós buscarmos o prazer? Qual é o sentido destas coisas? Há algum significado nestas coisas? É o que o pregador fala nesse livro. Ele apresenta, essencialmente no livro, que todas as coisas, quando elas são olhadas apenas para aquelas que são debaixo do sol, ou seja, a nossa realidade, quando nós vivemos apenas para esta realidade, ele diz é vaidade. Vaidade,
vaidade, diz o pregador. Portanto, ao olharmos para esse livro tão maravilhoso, esse pregador usado por Deus compôs, podemos ver que o tema central dele está no início e no fim. Eu gostaria que você olhasse o verso 2 do capítulo 1, fala: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Capítulo 1, verso 2. Lá no capítulo 12, no final do livro, o último capítulo, versículo 8, ele diz: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então veja, o início do livro ele fala, tudo é vaidade. No final do livro ele diz, tudo é vaidade. O que ele quer dizer com isso? Mas antes de pensarmos sobre isso, qual é a relevância desse livro para os nossos dias? Qual é a mensagem geral desse livro para nós? Primeiramente, esse livro nos mostra que focarmos nas questões do cotidiano apenas, se nós olharmos apenas para a nossa realidade, isso nos traz crises, isso nos traz dúvidas, isso nos traz angústias, como Kierkegaard pensava, isso nos traz desespero, ao olharmos para aquilo que nós fazemos, e as coisas elas se repetem continuamente na nossa vida. Todo dia da semana você levanta, vai para o trabalho, você tem os horários certos, você encontra as mesmas pessoas, você faz praticamente as mesmas coisas, com algumas exceções. Então a vida, na verdade, é uma coisa contínua e repetitiva, debaixo do sol. E aí a pergunta é: qual o sentido de fazer essas coisas? É isso que ele nos ensina, nos leva a pensar. Esse livro, como literatura de sabedoria, ele é um resultado de observância do pregador, do autor. Ele observa as coisas, ele esquadrinha as coisas, ele faz reflexões sobre as coisas, exatamente como nós devemos fazer, reflexões sobre a vida, pensar sobre a vida. E aliás, é uma coisa que nós pouco temos feito, porque nós somos tão envolvidos com tantas informações, com tantos entretenimentos, com tantas coisas aparentemente para serem feitas, e pouco tempo temos para refletir, para meditar, para refletir sobre a nossa realidade, como faz o pregador. O livro de Eclesiastes nos mostra, com sabedoria bíblica, qual é o nosso papel dentro desse mundo que Deus criou, qual é o nosso lugar dentro das ordenanças do Criador, e mostra que se nós vivermos fora disso, nós vivemos de forma angustiante, de forma vaidosa, de uma forma vazia. Uma outra coisa que eu preciso nessa primeira mensagem dizer, não vou repetir nas próximas, é que para quem esse livro foi escrito? Há alguns indícios aí, se você lá no capítulo 8, verso 2 a 3, ele fala de pessoas observando o mandamento do rei, capítulo 8, verso 2 a 3, o que nos leva a entender que esse livro foi escrito primariamente para a aristocracia, ou seja, aqueles que viviam no palácio, aqueles que eram da nobreza de Israel. E estes então leram este livro. Por quê? Porque o livro fala muito da vaidade, da busca pelo dinheiro, da busca de trabalhar, enriquecer-se. E esse livro fala de pessoas estando na presença do rei. Então é bem provável que esse livro não foi escrito para o povão, para as pessoas de Israel de modo geral, mas ele foi escrito para uma elite, escrito para uma nobreza, escrito para pessoas de alto conhecimento e de status dentro da nação de Israel. Por quê? Porque essas pessoas eram vazias. Essas pessoas viviam em busca de enriquecer-se, em busca de sabedoria, de status. E o pregador está dizendo: será que esse é o sentido da vida? Será que esse realmente, você dizer que buscar ter dinheiro, buscar ter status, para quem não tem dinheiro, para quem não tem status, a pessoa vai dar risada, vai dizer: olha, eu não sei o que é isso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho status, então eu quero isso. O pobre vai dizer isso, naturalmente. Mas uma outra coisa é você dizer para quem tem dinheiro,
para quem tem status, para quem já conquistou o que queria, dizer a ele: olha, eu sei o conflito que você vive, você não tem sentido, você já ganhou tudo, conquistou tudo. Então o pregador é alguém que havia conquistado tudo, que havia tido tudo, e ele escreve para quem já tinha conquistado tudo. Então mostrando a essas pessoas que a vida não tem significado em conquistar coisas, em ter coisas, é vazio, é vaidade. E aí então também podemos ver que estas pessoas, para quem o pregador escreveu, eram pessoas que estavam próximo do templo ou de Jerusalém. Como é que a gente sabe disso? No capítulo 5, verso 1, diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então ele fala de guardar o pé ao entrar na casa do Senhor, e a casa do Senhor estava em Jerusalém. Então esses leitores originais eram pessoas que estavam ou em Jerusalém, ou próximo de Jerusalém, e eram pessoas que faziam parte da nobreza de Israel. E é para esses que ele vai falar sobre a futilidade da vida. Vamos ver então versos 2 e 3. No capítulo 1. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. Vamos ver algumas expressões chaves. A primeira delas é a vaidade, que ele fala muito nesse livro. Vaidade, vaidade, ele repete e várias vezes, como eu mostrei no início e no fim. Mas o que é vaidade no texto? O termo que ele utilizou para vaidade quer dizer sopro, quer dizer um vento. É aquele vento que dispersa a palha do Salmo 1, é o mesmo termo. O que o pregador está dizendo é que a vida humana é como um vapor, uma neblina, um ventozinho que logo passa. Então ele diz: tudo é passageiro na vida, tudo passa rapidamente. É lógico que quando você diz para um jovem com 15, 16, 20 anos, 25 anos, ele acha isso um absurdo, ele está começando a vida, agora que chegou a maioridade, então ele vai achar que isso é um absurdo. Demorou chegar a esta idade, mas quando ele chegar aos 30, 40, 50 anos, 60 anos, ele vai ver que a vida é muito passageira. A vida passa rapidamente, é um breve pensamento. Ele vai olhar para trás e vai dizer: nossa, como passou rápido os meus dias. Mas quando ele está iniciando a vida, conhecendo a vida, ele parece que é imortal, e parece que nada vai passar rapidamente. Como disse um certo escritor brasileiro: jovens envelheçam logo, para quem adquiram sabedoria. A vida é passageira, diz o pregador. E ele fala, é vaidade, a vida e as suas obras, na perspectiva de olhar para essa vida no sentido horizontal. Ele olha para estas coisas, ele diz: qual é o sentido de trabalhar tanto? Qual é o sentido de ganhar dinheiro? Qual é o sentido de adquirir conhecimento? Qual é o sentido de ter prazeres? E todas estas coisas o próprio pregador diz que ele teve em abundância. Ele não está falando de algo teórico, ele está dizendo algo que ele próprio viveu. Ele teve riquezas, ele teve glória, ele teve status, conhecimento, ele investigou, ele estudou botânica, ele estudou sabedoria, ele estudou todas as coisas da sua época, esquadrinhou a criação de Deus. E ele olha para todas essas coisas do plano horizontal e diz: tudo é passageiro, tudo é vaidade, tudo é um sopro. Tiago falou sobre isso, Tiago é comparado muito com Provérbios, no Novo Testamento comparado a Provérbios. E Tiago, ele usou algo semelhante ao que o pregador aqui utiliza, quando ele fala sobre as pessoas arrogantes, que dizem: hoje eu vou para tal lugar ganhar dinheiro, e vou ficar lá tal tempo, e vou negociar, e teremos lucros. E aí ele diz assim: vós não sabeis o que
sucederá amanhã? Que é a vossa vida? Eu acho essa pergunta de Tiago fantástica. Que é a vossa vida? Ele pergunta. E ele diz: sois apenas, aí vem um termo que é muito parecido com vaidade, como neblina. Você, o que é a vida? Você nem sabe se vai estar vivo amanhã. Está dizendo que vai para tal cidade, vai comprar, vai vender, vai negociar, vai lucrar, vai prosperar. Ele diz: o que é a vossa vida? É uma neblina que passa rapidamente. Ele diz que aparece por um instante e logo se dissipa. Quando a gente sai aqui da Bandeirante de madrugada, quando eu vou para dar aula no seminário conservador, eu saio 4h30 da manhã, e às vezes você pega uma neblina na Bandeirante que não enxerga nada. Você tem que tomar muito cuidado, mas logo ela passa, logo ela acaba, e você continua a viagem normal. É isso que Tiago está dizendo. A nossa vida é uma neblina que pode ser intensa, que pode impedir, pode ser, como eu disse, da Bandeirante, pode até tirar a sua visão da estrada, mas ela logo vai passar. E ele diz, antes de dizer, eu vou para tal lugar, fazer isso, negociar, ganhar e tal, ele diz, se Deus quiser, se Deus me der vida, se Deus, não há problema em planejar, ele diz, não há problema em sonhar, não há nenhum problema quanto a isso, mas eu não sei se Deus quer isso, eu não sei se Ele autorizou que eu vá, eu não sei se Ele vai me dar vida para realizar. Então, quando eu digo se Deus quiser, não é um chavão, um jargão, nada, é apenas uma expressão de submissão à vontade soberana de Deus. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Nesse mundo havermos crentes e ter sempre algum pesar, mesmo lutas e sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da verdade fiéis servos lutam por fazer dos céus. Muitas vezes nos assalam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Tudo passa. Sua família vai passar, seu casamento vai passar, você vai passar, seu trabalho vai passar, seu dinheiro vai passar, sua energia vai passar. Aliás, ele termina o livro de Eclesiastes, capítulo 12, falando para o jovem lembrar do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias. E aí ele vai falando até voltar ao pó. Então todos nós vamos passar por isso. Então a vida no horizontal não tem sentido por ela mesma.
Mas quando esta linha horizontal é cruzada pela linha vertical, um tecido lindo é feito por Deus. Quando então eu interpreto esta linha horizontal através da minha relação com o Criador, então eu vou saber o significado do meu trabalho, da minha vocação. Eu vou entender como eu devo olhar para o dinheiro, como eu devo olhar para o conhecimento, buscar o conhecimento, como eu devo buscar o prazer e para que eu busco o prazer, porque eu vou interpretar todas estas coisas através da minha relação com o Senhor. Então as coisas vão fazer sentido, porque eu vou saber que mesmo desfrutando destas coisas e sendo elas prazerosas, todas elas vêm de Deus. É Deus quem me dá, é Deus quem me abençoa, é Ele quem me dá todas essas coisas, e eu devo glorificá-lo por isso. E eu sei que mesmo que Ele tire a minha vida hoje, o que eu vivi até hoje valeu a pena. E eu sei que o que eu vou viver daqui para frente valerá muito mais, porque não vai acabar aqui a minha vida. Então a minha vida faz sentido quando eu começo a olhar para essa linha horizontal, cruzando com a vertical, com a minha relação com Deus, onde um tapeceiro, que é Deus, vai formando um tecido lindo, maravilhoso, para a sua glória. É isso que o pregador está mostrando, mas primeiro ele precisa mostrar a vaidade de uma vida sem Deus. Ele precisa mostrar primeiro que não há significado na vida sem Deus. Porque quando nós estamos bem financeiramente, quando nós estamos bem nas outras áreas da vida, como aqueles que leram este livro primeiro e faziam parte do palácio, nós podemos esquecer o significado da vida, o sentido real da vida. E o pregador está dizendo: não há significado na vida sem Deus. Você vai ver que ele usa muito nesse livro, debaixo do sol. Debaixo do sol é a linha horizontal. Decora isso: debaixo do sol é a linha horizontal. Debaixo do sol é vaidade. Mas quando nós olhamos para Deus e olhamos para debaixo do sol, as coisas fazem sentido. Quando ele fala de Deus, ele trata de forma secundária as coisas debaixo do sol. Porque primeiro é a nossa relação com Deus, para depois ser a nossa relação com as coisas debaixo do sol. Quando você vai em qualquer cemitério da cidade, vamos pegar o cemitério parque aqui não, porque é o cemitério de pessoas mais simples. Vamos pegar o cemitério do centro da cidade, onde tem túmulos de pessoas que foram ricas aqui em Limeira. Eu não preciso ter nascido aqui e não nasci aqui para saber que pelo túmulo aquela pessoa foi rica. Em qualquer cemitério do mundo que eu entrar e eu ver um túmulo de mármore, uma construção bem bonita, com ouro, com cobre, sei lá o que for, o que eu posso deduzir? Obviamente que ali era uma pessoa rica, a família era rica. Então quando nós entramos naquele cemitério do centro da cidade, nós podemos ver túmulos bonitos, de mármore, túmulos bem construídos, e se pegar ali qualquer nome destes, nós vamos ver que foram pessoas importantes aqui na cidade, que foram possivelmente pessoas arrogantes, que se achavam alguma coisa porque elas tinham dinheiro, porque elas tinham poder na cidade. Algumas talvez não, algumas talvez fossem simples, mas é fato que em todo cemitério tem pessoas ali que estão sepultadas que tiveram uma vida assim, mas elas morreram. E qual a lembrança delas? Passou. Tudo é vaidade. Entendeu? Tudo é vaidade. Por isso que o pregador diz que o sábio vai do velório, onde é o fim de todos os homens. Ele não vai em banquetes. Não está dizendo que é errado você ir em banquetes, mas ele prefere ir no velório, porque ele pode contemplar o fim de todos os homens. Em um banquete as pessoas estão preocupadas com a morte, estão preocupadas com a brevidade da vida, estão preocupadas com alguma coisa? Não, elas querem festejar, e não há nenhum problema nisso.
Mas o que ele nos mostra é que aquele que é sábio, que cruza as linhas, horizontal e vertical, ele entende que os banquetes são passageiros. E que todos nós caminhamos para um fim. Há um tempo para todas as coisas na terra. Há tempo de chorar, há tempo de cantar, de rir, há tempo de plantear, há tempo de guerra, há tempo de paz. A vida é assim. Só que nós só lembramos disso, ou a maioria se lembra disso só quando está no culto fúnebre, não é? Quando está no culto fúnebre de alguém que a gente amou, de alguém que a gente gostou muito. Então as pessoas são obrigadas a parar e pensar sobre isso. Mas o que o pregador nos ensina é que nós devemos fazer isso todos os dias. Nós devemos entender o significado da nossa vida. Se você olhar aí o capítulo 1, verso 4 a 7, ele faz um poema, e eu não vou ler novamente, mas do 4 ao 7, ele fala do levantar do sol, do pôr do sol, do movimento do vento, dos rios que correm para o mar e o mar não se enche. O que ele está dizendo com isso? Ele olha para a natureza, linha horizontal, ele diz, tudo é a mesma coisa sempre. Desde quando que o sol nasce e se põe, irmãos? Desde sempre. Desde quando que os rios correm para o mar e o mar não se enche? Sempre foi assim. O que mudou na história da humanidade a respeito disso? Ele diz, nada. Tudo permanece igual, ele diz. Não há nada que você possa olhar para a natureza de Deus e dizer, isso é novo, começou a surgir agora, as gerações passadas não viram isso, é a minha geração que está vendo agora, a minha geração é maravilhosa demais. Não, ele diz, tudo é igual, tudo que nós contemplamos, tudo que nós vemos, ele diz poeticamente, é tudo igual. Há 1000 anos atrás, há 10 mil anos atrás, se é que houve terra, há 10 mil anos atrás, é tudo a mesma coisa. E aí, ele pega no final do livro, e ele faz um outro poema, lá no capítulo 12, ele faz um outro poema, mas ele fala da vida humana, que é aquele que eu disse, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e chegam os anos dos quais lhe dizer, não tenho neles contentamento. E aí ele vai usar poeticamente, para falar que nós éramos jovens, nós vamos nos tornar velhos. E ele usa expressões como sol e lua, ele usa expressões como nuvens e aguaceiros no verso 2, ele usa expressões da criação como gafanhoto, para dizer o seguinte, todos nós, para não envelhecer, tem que morrer jovem. E quando nós envelhecermos, aqueles que ainda não envelheceram, ele diz, vai ter medo de altura. Ele diz, vai perder os dentes. Em forma poética ele fala isso. Não vai ter força na voz mais. Os joelhos vão tremer. Vai perder o equilíbrio. No passado era forte, agora é fraco. Não é assim a vida? E ele vai descrevendo e vai mostrando como a gente vai definhando, como a gente vai perdendo as forças, como a gente vai perdendo vigor, como a gente vai perdendo a nossa energia. E ele diz, até voltar ao pó, o qual fosse formado, a morte. Então a pergunta do pregador é, qual o sentido de tudo isso? Irmãos, terminando, olhando para essa vida dessa forma, no capítulo 12, verso 13 e 14, ele diz, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Para o ímpio, só existe a vida horizontal, só existe prazeres, a busca por dinheiro, a busca pelo status, só isso. E isso o pregador diz é vaidade.
Mas para o crente, para o justo, a vida não é um ciclo repetitivo. Para o crente, a vida é uma linha reta. Para o crente, é uma linha progressiva. Para o crente, ele sabe que a sua vida começa aqui, mas ela não termina aqui. Ele sabe que o que ele faz aqui tem significado eterno. Ele sabe que o seu trabalho, a sua família, as coisas que ele adquire e que ele busca aqui, há uma razão por trás de todas elas. E a razão é Deus. É temor ao Senhor, é guardar os mandamentos do Senhor. Ele sabe que a sua vida faz parte de uma história de redenção. E esta história redentiva é Cristo. É nele que nós encontramos alívio para a nossa alma. É nele que nós encontramos paz para o nosso coração. É nele que nós encontramos significado para o nosso casamento, para a nossa família, para o nosso trabalho, para os nossos filhos, para a igreja, para as coisas que ganhamos, para as coisas que conquistamos. É nele, porque nós sabemos que todas estas coisas, elas podem de repente acabar. Enquanto eu ia para o protesto com alguns irmãos, o dono de uma van que me levava contava a história de uma pessoa aqui, conhecido dele, parente dele, que tinha uma van, estava bem financeiramente. A esposa tinha uma loja de brinquedos no mercado municipal, a maior loja de brinquedos do mercado municipal. Teve um incêndio no mercado municipal, ela perdeu tudo. Veio a pandemia, ele teve que vender a van e trabalhar de Uber, e a esposa trabalhar de vendedora. De uma hora para outra, expressões dele para mim, tudo mudou. De uma hora para outra, você pode perder tudo. O crente sabe que ainda que ele perca tudo, ainda que ele perca a própria saúde, ainda que ele perca a própria vida, ele sabe que a sua vida e a sua caminhada é em direção à eternidade com Cristo. Agostinho disse: incomparavelmente mais gloriosa é a cidade do alto, onde a vitória é a verdade, onde a dignidade é a santidade, onde a paz é a felicidade, onde a vida é a eternidade. Eu quero fazer aplicações para terminarmos. Primeira coisa, irmãos, a vida, do ponto de vista dessa linha horizontal apenas, não tem sentido. Você pode ter momentos de prosperidade, você pode ter momentos de prazeres, você pode ter exaltação e elogio dos homens, mas vai acabar, vai passar, e outros vão se levantar melhor do que você. Outros virão e você vai passar. Então, qual o sentido de nos empenharmos tanto em querer a aprovação das pessoas? Qual é o sentido de vivermos como os ímpios às vezes, buscando dinheiro, buscando prosperidade, buscando estas coisas como sentido da vida? Os ímpios só têm esta vida. Mas quando nós enxergamos esta linha horizontal, cruzando a linha vertical, como vai se formando um tecido bonito, né? Onde as linhas se cruzam, e Deus faz cruzado, e você sabe que a vida sempre tem significado em Cristo. Quer vivamos, quer morramos, vivemos e morremos para o Senhor. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do Senhor. Nosso alvo é prosseguir para a frente, não é ficar preso a este mundo, não é escravizarmos com este mundo, mas entendermos que debaixo do sol, as dádivas de Deus só fazem sentido quando são entendidas à luz da nossa relação com o Criador. Ainda que percamos família,
ainda que a dor nos alcance, ainda que a doença nos alcance, ainda que percamos dinheiro ou trabalho, nada disso vai nos separar do amor de Cristo. E mais perto nós estaremos dele. Esse deve ser o nosso maior desejo. As velhas ruas da nossa linda capital, o vento leva o barco ao longe e arrasta as folhas do quintal, pois ele sabe que é outono e a tarde traz o seu sinal. Desenha um universo novo nas nuvens brancas do varal. O vento sobe uma colina, assobiando uma canção. Ele atravessa uma avenida depois da antiga estação. O vento desce uma ladeira, abraça o velho casarão. Depois visita uma favela e alegra um triste coração. Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. O vento corta as verdes ondas do nosso belo e imenso mar. Espalha flores e aromas, faz a floresta se agitar. O vento traz um pensamento ao escritor a meditar. Levanta um leve passarinho do seu desejo de voar. Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai.
de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Quando a gente olha para uma pessoa e observa que há tristeza no seu olhar, tristeza na sua fisionomia, naturalmente nós imaginamos que aquela pessoa está passando por algum tipo de luta, alguma dificuldade, teve alguma perda, alguma frustração e assim por diante. É lógico que nem sempre o rosto triste é devido a um erro que foi cometido contra aquela pessoa. Às vezes a pessoa está triste porque ela errou, mas não reconhece o seu próprio erro, não reconhece as suas próprias falhas. Então isso significa que nem sempre quando a pessoa está triste é uma tristeza justificável, razoável. Mas quando a pessoa está triste por razões que não foram causadas por ela, por injustiça, por uma decepção, por uma frustração, sem dúvida alguma, nós nos compadecemos dessas pessoas e sabemos o quanto isso é ruim, porque também nós já passamos por isso. Estamos sujeitos o tempo todo a passar por esse tipo de situação. Mas a questão aqui em Provérbios não é simplesmente falar de uma tristeza gerada simplesmente por questões de relacionamentos. E nem também para mostrar que um coração alegre, que aformoseia o rosto, porque esse já é o oposto
daquilo que eu disse antes, que é a questão de que a alegria traz uma fisionomia muito visivelmente feliz. Então, o que o Provérbios está nos mostrando aqui são contrastes, um coração alegre, e também ele fala aqui de um coração, o coração triste, que o espírito é abatido. Essas duas verdades, elas podem ocorrer na nossa realidade, elas ocorrem naturalmente. Mas como que o nosso coração pode ficar alegre? Como o nosso coração pode ser um instrumento de trazer felicidade, até mesmo ao ponto de se exteriorizar a partir do nosso rosto? A alegria do crente, do cristão, ela não é circunstancial, ela não é devido a alguma situação que ele está vivendo, de vitória no trabalho, no relacionamento, na família. Embora essas coisas todas possam servir como instrumento de alegria para nós, ela não é a fonte primária disso. A verdadeira alegria, conforme Paulo diz em Filipenses 4, verso 5, é que a alegria é o Senhor. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a fonte da nossa alegria. E quando o Senhor é a fonte da nossa alegria, nós interpretamos até mesmo as frustrações, as decepções, as lutas do dia a dia com outro olhar. É lógico que é possível vir a tristeza em nós momentaneamente, mas logo com o Evangelho, com a graça de Deus, com a interpretação correta dos fatos, nós podemos então entender o que essas coisas podem fazer em termos de contribuir para a nossa real felicidade. E a nossa real felicidade é nos tornar cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Quando a tristeza domina e aflige a nossa alma, o nosso coração, isso é porque nós não estamos permitindo ou não estamos utilizando adequadamente o Evangelho para interpretar. É lógico que eu não estou dizendo que não haja tristeza diante de uma perda. Por exemplo, nesta carta que eu citei, a carta de Paulo aos Filipenses, Paulo, que fala tanto da alegria nesta carta, ele fala que quase ele teve o caso de Epafrodito, que quase morreu, e ele diz que Deus não permitiu que ele morresse, e se tivesse morrido, Paulo diz que teria tristeza sobre tristeza. Então a tristeza, lógico, ela ocorre na medida em que nós temos essas perdas, ou que podemos correr o risco de perder, ou das oposições. Mas o que eu quero falar aqui é desta alegria que consegue superar isso e interpretar as coisas adequadamente na medida em que nós usamos as Escrituras para fazer isso. Então o que nós temos que entender é que a vida só faz de fato sentido quando nós caminhamos com o Senhor e quando interpretamos as nossas relações e as motivações do nosso coração pela palavra, e que não fazemos as coisas para ser visto pelos homens ou para buscar a aprovação das pessoas. Se você pensar comigo, eu creio que você vai concordar no sentido de que a grande parte das nossas frustrações e aflições procedem não de circunstâncias reais, não de coisas que sejam justas, que possam trazer tristezas, mas de decepção com pessoas, mas porque a gente criou uma expectativa em torno daquela pessoa, em torno daquela amizade, em torno daquele relacionamento, e isso então, quando não atinge aquilo que esperávamos, isso causa em nós uma certa frustração, angústia e aflição. Isso não deve reger os nossos corações. O que deve reger os nossos corações é o nosso relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento com o Senhor vai pautar, vai conduzir o nosso relacionamento com os outros, impedindo que a gente possa ser escravizado emocionalmente por frustrações em relacionamentos que não atingem aquilo que nós esperávamos. Até porque quando nós queremos que os relacionamentos sejam como nós gostaríamos e não como Deus quer, nós estamos idolatrando o nosso próprio coração e também idolatrando as pessoas. Os relacionamentos devem ser pautados pela palavra e não pelo nosso sentimento, não pelo nosso complexo, não pela nossa expectativa, mas por aquilo que a Bíblia diz. Eu espero que o seu coração, caso esteja triste,
Não esteja triste por orgulho, por egoísmo, por não ser correspondido conforme a sua vontade, mas que você possa se alegrar independentemente das circunstâncias, e a sua alegria seja aquela que transcende as circunstâncias, que é o Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.